A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em 1948 por um comitê criado pela ONU. Foi originada a partir dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a maior guerra da história da humanidade, que foi marcada principalmente pelos horrores do Holocausto, que foi o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus. O objetivo era criar um ambiente de concordância para que os países criassem suas leis com base na DUDH, assegurar a paz entre as nações e também fortalecer os direitos humanos no mundo inteiro, para que as atrocidades da guerra recém-terminada não se repetissem. Algumas declarações influenciaram e foram muito importantes para o desenvolvimento de cada artigo. Foram elas: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração dos Direitos da Virgínia e a Declaração da Independência Americana. Tendo em vista o nosso tema, vemos que quando mencionamos os direitos humanos, isso sempre é imposto em relação à discussão de determinado problema associado à desigualdade, considerando que tais problemas nunca tiveram fim, só relativamente melhoraram. Sempre trazemos à tona os artigos da DUDH. Porém, levando em conta o contexto filosófico, é mais do que necessário que citemos alguns filósofos para que possamos associar isso ao nosso tema. Segundo Rousseau, a liberdade natural e o direito ilimitado são suprimidos com o ingresso do homem na vida social. As características próprias desse modo de vida destoam radicalmente do modo de vida natural, sendo desta forma inadequado ao homem, no convívio social, conservar a liberdade natural. Tendo isso em vista, isso significa dizer que, no estado natural dos seres humanos, nenhuma pessoa nasce sendo racista. Sua vinculação na vida social e tendo convívio com os outros as corrompe de tal maneira que acabam adquirindo hábitos e crenças ruins. Considerando isso, por na época da escravidão os brancos ricos desconsiderarem os negros como humanos, o que quer dizer que eram tratados de forma desumana. Rousseau também expõe que a desigualdade é quase nula no estado de natureza. Limitava-se à esfera física, obtendo força e crescimento com o desenvolvimento de nossas faculdades e os progressos de espírito humano, tornando-se estável pelo estabelecimento da propriedade das leis. O que explica novamente que a desigualdade começa a partir de quando o ser humano sai de seu estado natural e começa a agir de forma corrompida, o que teve resultados catastróficos, que foi a escravidão. Na natureza, o homem seria livre, virtuoso, piedoso, amoral, sem sociedade, sem Estado, sem tecnologia, sem dinheiro e sem propriedade. A liberdade é a capacidade de dispor de sua vida de conformidade com seus instintos, sem nenhuma limitação além daquela imposta pela própria natureza. A liberdade dos negros foi completamente roubada e eles viveram coisas horrendas, marcou a história da humanidade e deixou milhares de sequelas, tais como a discriminação de pobres e principalmente o racismo. Para citar mais um filósofo, temos também Montesquieu, que teve sua obra mais conhecida, O Espírito das Leis. Nesta obra, Montesquieu defende um sistema de governo constitucional, a separação dos poderes, a preservação da liberdade civis, manutenção das leis e o fim da escravidão. Tudo isso foram propostas de melhoras para o acontecimento que estavam ocorrendo naquela época, no século XVIII. Como é possível ver, Montesquieu também era a favor do fim da escravidão. Após todo esse respaldo filosófico, vemos mais uma vez que a liberdade é de fato algo pelo que devemos lutar e que todos são dignos dela. Agora, nosso foco será a escravidão no século XVIII. Decidimos, como eixo principal, falar sobre o trabalho escravo, que está diretamente relacionado ao tema os direitos humanos. E como era a vida dos escravos? A maioria deles eram trazidos de regiões do continente africano. Entre 1856 e 1862, eles valiam em média 1 milhão de réis, o que era equivalente a 1 quilo de ouro. A escravidão foi uma época de muito sofrimento para negros escravos. Viviam amedrontados com os constantes castigos físicos e punições públicas. Eram humilhados de várias formas. O tronco, as chicotadas, o uso de ganchos ou correntes presas ao chão são exemplos da violência na qual eram submetidos.
O primeiro país a criar uma lei que abolisse a escravidão foi a Dinamarca, em 1792, mas só vigorou em 1803. Já o Brasil, mais de 80 anos depois da Dinamarca, sendo o último país do Ocidente, finalmente aboliu a escravidão, em 1888, mas isso ocorreu de maneira gradual. Entre 1850 até 1888 foram aprovadas leis abolicionistas, como a do ventre livre, que decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres, mas o dono dos escravos poderia escolher libertar os filhos de seus escravos aos 21 anos obrigatoriamente, sem receber indenização, ou aos 8 anos, nesse caso, recebendo uma indenização de R$600 mil. Tivemos também a Lei dos Sexagenários, em 1885, que concedia a alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos, mas essa lei tinha condições rígidas. Os escravos beneficiados com a libertação deveriam trabalhar durante 3 anos para seus donos como forma de indenização. Além disso, eram proibidos de se mudarem da cidade na qual haviam sido alforriados por um período de 5 anos. Essa lei foi considerada um atraso pelos abolicionistas, mas não muito distante, os esforços dos escravocratas não deram certo, porque a resistência à escravidão continuou crescendo e resultou na Lei Áurea, que foi decretada em 13 de maio de 1888, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel, dando um fim definitivo e imediato à escravatura no Brasil. Por meio dela, 700 mil escravos conquistaram sua liberdade. A escravidão é uma violação dos direitos humanos, e quando falamos da DUDH, temos como base os seguintes artigos. Artigo 1º. Todos nascemos livres e iguais. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. Artigo 5º. Nenhuma tortura. Artigo 28º. Um mundo justo e livre. Todos esses direitos que temos como seres humanos não eram garantidos a esses escravos em seu pico de sofrimento. Graças à DUDH, desde 1948, podemos lutar por eles e temos a quem recorrer caso sejam violados.